Prosseguindo o nosso estudo bíblico no livro de Apocalipse, hoje vemos o capítulo 16, as 7 taças da ira de Deus. Antes de começarmos a olhar esse texto, vamos orar pedindo a direção, a bênção, a instrução de Deus. Deus amado, nós louvamos o Teu nome, te damos graças. O Senhor nos tem dado dias difíceis, mas sempre guardados pelo Senhor. Por isso te louvamos. Rogamos que o Senhor nos dê entendimento da Tua palavra e assim também entendimento do que acontece conosco. Ao mesmo tempo, que isso nos sirva de lição para colocarmos a nossa vida aos Teus pés, com segurança, com fidelidade, com perseverança, com firmeza. Abençoa-nos assim, em nome de Jesus. Amém. Esta sessão, as 7 taças da ira de Deus, que envolve os capítulos 15 e 16 de Apocalipse, ela mostra exatamente isto, a manifestação da ira de Deus contra homens que não dão ouvidos às advertências das trombetas e não se arrependem das suas obras, idolatria, malignidade, imoralidade, assim que a gente viu no final do capítulo 9. Antes, porém, de apresentar propriamente as 7 taças da ira de Deus, João viu a sua igreja, a igreja de Deus triunfante, diante de um mar de vidro mesclado com fogo, o que representa a salvação do povo de Deus de maneira da água cristalina e a destruição dos seus inimigos, aí está o fogo. A igreja então louva a Deus pelas suas obras grandiosas, seus caminhos verdadeiros e justos, quando manifestará a sua justiça com as suas taças da ira. Então, depois de ver esta vitória final, João viu que o santuário onde está a lei, ou o testemunho, que mostra a condenação dos homens, foi aberto. E 7 anjos receberam 7 taças cheias da glória de Deus. O santuário se encheu da glória de Deus, de maneira que ninguém podia entrar, até que os 7 flagelos se cumprissem. Ou seja, até que chegasse o juízo, que é o 7º flagelo, não havia mais possibilidade de alguém entrar no santuário, de um mediador entrar na presença de Deus e interceder pela salvação do povo e até que viesse a destruição dos inimigos. A igreja louva a Deus porque Deus é justo e ali ninguém mais podia interceder pelos ímpios que teriam as 7 taças da ira derramadas sobre si. Ninguém podia entrar. Então vem o capítulo 16, que apresenta propriamente a manifestação de Deus com essas 7 taças da ira. Eu leio para os irmãos esse texto, mas convém que você acompanhe na sua escritura e, se for o caso, vá parando o vídeo para tirar suas dúvidas, reler alguma coisa que você julga mal entendido. O texto diz assim: ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem sido dado a beber. São dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo.
Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Derramou o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam e blasfemavam o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: Feito está! E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes. E caíram as nações, e lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou dos céus sobre os homens grande saraivada com pedras que pesavam cerca de 1 talento, e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo era sobremodo grande. Veja que João ouviu uma grande voz ordenando aos 7 anjos que haviam de recebido as 7 taças de ouro cheia da cólera de Deus que as derramassem. Essa voz saiu do santuário, que estava cheio da glória de Deus. Então, entendemos que é a voz, grande voz de Deus, como o trovão todo descrito no livro de Êxodo sobre Deus falando com Moisés no Monte Sinai. E estava ali a ordem: ide derramai pela terra as 7 taças da cólera da ira de Deus. Olhando as taças da ira, vemos grande semelhança com as 10 pragas que foram enviadas ao Egito, logo antes da libertação de Israel da servidão. É o que você lê em Êxodo do capítulo 7 até o capítulo 11. O que entendemos? Que essas 10 pragas, então, eram figuras da manifestação da ira de Deus sobre o mundo impenitente. No livro de Deuteronômio, quase no final, capítulo 28, os versículos 15 e 20 falam sobre a consequência aos impenitentes. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando e cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras com que me abandonaste. O que a gente entende é que o Senhor, ao longo da história, se serve de toda a criação. Você vê rios, sol, mares, nascentes, ar, tanto para divertir quanto para punir os iníquos que não se arrependem. Quem não se arrepende diante das advertências da trombeta é destruído pelas taças. No capítulo 8, versículo 11, diz assim: o nome da estrela é Absinto, a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Então veja, é um alerta, mas para alguns já é juízo. É isso que acontece. Para um, a calamidade pode ser uma trombeta de juízo. Já mostra
algum sofrimento, mas ainda é um alerta. Entretanto, para outro, aquela calamidade é uma taça da ira, porque já veio para ser o seu golpe final, que ele só vai ficar aguardando o dia do juízo, mas já morreu. Devemos, então, observar a ênfase no aspecto final da taça. Enquanto ao soar da segunda trombeta, por exemplo, a terça parte das criaturas morre e a terça parte das embarcações é destruída, você vê lá atrás na seção das trombetas, capítulo 8, versículo 9, a destruição da segunda taça é completa. Todo ser vivente morre. Percebe? E novamente, por exemplo, quando a terceira trombeta, a terça parte das águas se tornou em sangue, na terceira taça, todo o suprimento de água foi atingido. É a ira final de Deus para aqueles ali que foram atingidos. E assim nós vemos em todas as taças. Olhando a primeira taça. Diversas vezes Deus emprega úlceras, doenças incuráveis para atingir o ímpio. É a primeira taça. O versículo 2 fala isso. Saiu, pois, o primeiro anjo, derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Se a gente olhar numa das pragas de Êxodo 9, 10, diz assim: eles tomaram cinza de forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou-a para o céu e ela se tornou em tumores que se arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais. E também era uma maldição decorrente da desobediência. Deuteronômio 28, 7, que traz essa lista, diz assim, Deuteronômio 28, 27. O Senhor te ferirá com úlceras do Egito, com tumores, com sarna, com prurido, que não possas curar-te. Nós vemos isso já acontecendo no começo da igreja com Herodes. Não o Herodes do nascimento de Jesus, o Herodes que reinava nos dias dos apóstolos. Atos 12, 23, quando ele é adorado como Deus, diz assim: no mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, e por ele não haver dado glória a Deus, e por ele não ter dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Estava ali a doença incurável sobre Herodes. Nós devemos sempre lembrar que as taças da ira de Deus são derramadas apenas sobre aqueles que têm a marca da besta e adoram a sua imagem. Elas não atingem os crentes. É isso que logo na primeira taça é destacado para que a igreja tomasse conhecimento. Paulo já havia escrito assim aos Romanos no capítulo 8. Agora, pois, já não tem nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não estão mais debaixo da ira de Deus. Sabemos que, na verdade, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Até as coisas ruins servem de bons propósitos para fortalecer a igreja. Essa separação, que está mostrada assim, essa diferença das pragas, já acontecia no Egito, naquelas 10 pragas. Em Êxodo 8, 22 e 23, isso é destacado. Deus diz assim: naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. Outras vezes, o instrumento empregado por Deus é o mar, é a segunda taça. Derramou o segundo anjo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. A mesma coisa foi na praga do Egito. Moisés e Arão
como Deus havia ordenado, com o seu bordão feriram a água do rio Nilo diante de Faraó e ela se tornou em sangue. Todos os peixes do rio morreram, o rio cheirou mal, os egípcios não podiam beber água e assim houve em toda a terra do Egito. E não só a água se tornar em sangue, mais adiante, o mar foi instrumento de juízo sobre o Egito. Tanto é que, depois de atravessar o Mar Vermelho e o povo ser destruído, o cântico de Moisés começa: cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. E outras vezes isso também aconteceu. No Salmo 48, versículo 7, esse verso diz assim: com vento oriental destruíste as naus de Tarsis. Então, mostrando como várias vezes nós vemos Deus usando a segunda taça para trazer o juízo, para trazer o desfecho, o fim para você, embora continue ele agindo, mas naquele momento é final para aquele que já chegou à morte. Isso a gente vê tanto nos desastres marítimos, que matam a tantos, nos quais os ímpios são destruídos, quanto nos desastres ambientais, que também atingem. Algumas vezes também, os rios e as fontes das águas são atingidos. É assim que nós vemos o terceiro anjo derramando a sua taça sobre os rios e fontes que se tornaram em sangue. No Egito, isso aconteceu com a praga das águas. Os egípcios cavaram junto ao rio para tentar encontrar água de beber, porque as águas do rio não podiam beber. Então eles tentavam de todo jeito. Ou nos dias de Elias, quando não choveu por 3 anos e meio e foi secando todos os córregos e rios. Muito tempo depois é que Deus diz que daria chuva sobre eles. Vemos que várias vezes Deus usa os rios e as fontes de água para punir o ímpio que não se arrepende. O anjo que trouxe a terceira taça não só derrama, mas ele louva ao Senhor Deus Todo-Poderoso, que é justo, como vingador dos seus santos. Ele canta que Deus julgou estas coisas porque eles derramaram o sangue dos santos e profetas, e por isso eles são dignos de beber essa água com sangue. Verdadeiros e santos são os juízos de Deus. A gente viu algo semelhante. Quando abriu o quinto selo, nós vemos as almas daqueles que foram mortos pela palavra de Deus. E o que eles faziam? Clamavam. Até quando, soberano Senhor justo, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue e dos que habitam sobre a terra? Aí quando a gente prossegue a leitura no capítulo 6, nós vemos que veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro puro que se acha diante do trono. Então veja, as orações chegam até o trono da graça de Deus. E o anjo então tomou o incensário, encheu com fogo do altar e atirou sobre a terra. O anjo está mostrando que as taças da ira são o juízo final para aqueles homens que foram contra a igreja de Deus, contra o povo de Deus. Esta foi a terceira taça. Ao se derramar a quarta taça, a pele dos homens é queimada com fogo pelo sol. Como também Deuteronômio 28 havia isso como uma maldição decorrente da desobediência. O versículo 22
de Deuteronômio 28 diz assim: o Senhor te ferirá com a tísica e a febre e a inflamação, e com o calor ardente e a secura, com o crestamento e a ferrugem, e isto te perseguirá até que pereças. Veja que a terça parte dos homens é queimada com fogo pelo sol, é figura da morte e tormentos dos ímpios queimados. Mas o que se vê é que os ímpios nem assim chegaram ao arrependimento para glorificarem ao Deus justo. Pelo contrário, tornaram-se ainda piores, blasfemaram o nome de Deus, aquele que tem autoridade para trazer todos os juízos. Em certas épocas também, com a quinta taça, a ira de Deus é derramada sobre o trono da besta. O trono da besta é o centro do governo cristão, que a gente já vê os profetas do Antigo Testamento falando isso. Naum, capítulo 3, começa assim: ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo e que não solta a sua presa. Abacuque, falando do juízo contra os caldeus, Abacuque 2,8 diz assim: visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. O juízo cai sobre o trono da besta. Quando o Egito cai, ou a Assíria, ou a Babilônia, ou Roma, que eram os centros, nas suas épocas, do governo de perseguição, de impiedade, de imoralidade contra a retidão e a justiça, contra Deus, os impenitentes entram em desespero e remordem a língua de tanta dor. Mas não por essa taça apenas, mas também pelas úlceras da primeira. E mesmo assim, se voltam blasfemando contra Deus. Não se arrependem das suas obras. A penúltima, a sexta taça, traz a batalha do Armagedon. Lembrando sempre que a simbologia do livro do Apocalipse está fundamentada nas Escrituras. Se nós olharmos aqui o capítulo 12, derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Então se aproximam em batalha. Versículo 16, o desfecho desse parágrafo é: então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Se nós olharmos para as Escrituras, porque toda a simbologia do livro está fundamentada nas Escrituras, nós não podemos tentar entender a simbologia com algum pensamento dos nossos dias, mas daqueles dias. Particularmente, a escritura que a igreja usava era o Antigo Testamento, estava aqui concluindo os livros do Novo Testamento com Apocalipse. Nós precisamos, então, olhar para isso. Se nós pensarmos particularmente nos dias dos juízes, nós temos um tempo no qual Israel estava afligido e ameaçado. O rei Jabim de Canaã era o opressor. Juízes 4, 2 e 3 diz assim: entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Sísera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. O seu exército era tão numeroso que nem se deu conta o número de homens. Era amedrontador
que ninguém saía às ruas. Veja, só de carros de ferro eram 900. Juízes 5, o versículo 6, nós vemos assim: nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas e os viajantes tomavam desvios tortuosos. Quer dizer, já nem transitavam ali, tamanho era o pavor nos dias da opressão dos cananeus com Jabim. Como enfrentar o general Sísera com um exército que se destacava pelos 900 carros de ferro que ele tinha, enquanto que Israel não dispunha sequer de um escudo ou lança. É o que nós vemos também no cântico em Juízes 5:8. Escolheram-se deuses novos, então a guerra estava às portas, não se via escudo nem lança entre 40.000 de Israel. Como enfrentar? Mas, debaixo de uma palmeira na região montanhosa de Efraim, atendia estava Débora que julgava. Ela chamou Baraque, que era o líder do povo de Deus, talvez um juiz também, que ajuntou 10.000 homens. E diz a ele: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Então a batalha aconteceu no vale do Megido. Vieram reis, junto com esse Jabim de Canaã, então outros reis de Canaã se juntaram, mas, porém, foi o próprio Yahvé quem derrotou os inimigos. No cântico de Débora, Juízes 5:20, diz assim: desde os céus pelejaram as estrelas contra Sísera, desde a sua órbita o fizeram. Eles não tinham condições para poder vencer. Estavam derrotados, nem armas dispunham. Por isso, o Armagedon é símbolo de toda a batalha, na qual, quando a necessidade é grande, os crentes são oprimidos, o Senhor, de repente, revela o seu poder a favor do seu povo sofredor e derrota o inimigo. Como nos dias de Ezequias, quando 185.000 homens de Senaqueribe do Egito foram mortos pelo anjo do Senhor. Você lê isso em 2 Reis 19:35. Isso são sombras ou figuras do Armagedon final. Ou mesmo, se olharmos a história dos hebreus, mesmo um pouco antes do nascimento de Jesus e depois do profeta Malaquias, vemos um grupo de macabeus, um grupo pequeno, vencer um inimigo numeroso. Toda vez que isso acontece, é o Armagedon que está acontecendo. Mas o Armagedon final coincide com o pouco tempo que resta a Satanás. Quando ele está ali quase que olhando a igreja derrotada, sucumbida, se olharmos capítulo 11, de 7 a 11, as duas testemunhas mortas como seus cadáveres, 3 dias e meio, quer dizer, o finzinho dos nossos tempos antes do juízo. Mas na tribulação final, Cristo aparecerá entre as nuvens de glória para livrar o seu povo. Eis que venho como vem o ladrão. A 6ª taça é o Armagedon, a 7ª taça é o juízo final. Várias vezes ao longo da história se vê a 6ª taça sendo derramada. E ela, perceba, ela foi derramada sobre o rio Eufrates, onde estava a Assíria, a Babilônia,
ou seja, ela representa o mundo iníquo. 3 espíritos imundos, nojentos como rãs, saem da boca do dragão, Satanás, da boca da besta, governos anticristãos, da boca do falso profeta, religião anticristã. Sempre da boca. Ou isso quer dizer que estes espíritos representam planos, projetos infernais, tanto na linha de pensamento, no âmbito do pensamento, quanto nos atos, nos projetos, na ação. Assim, os poderes se ajuntam para pelejar contra a Igreja. O maligno e seus agentes, os governos anticristãos, as religiões anticristãs. Nesse momento de tribulação e angústia, de opressão e perseguição, Cristo aparece inesperadamente como um ladrão. Isso já havia sido dito antes. Em Mateus 24, 29 e 30 diz assim: logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não tardará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. Como Pedro escreve na segunda carta, capítulo 3, verso 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Cristo aparece. Por isso, nesse mesmo parêntese que começa, eis que venho como um ladrão, há um alerta para os crentes. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Por isso, então, o crente deve estar vigilante sempre. Paulo alerta a igreja dos Tessalonicenses. 1 aos Tessalonicenses 5,4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Temos que estar sempre preparados. Por mais ameaçadora, por mais que a situação à nossa volta esteja sem saída, sem solução, estamos diante de carros blindados, carros de ferro, e nós sem escudo, sem lança. Tem que enfrentar isso assim, a peito aberto. Como as demais sessões que nós já vimos, esta também termina com a descrição do juízo final. A 7ª taça traz a manifestação final e completa da ira de Deus, porque quando ela é derramada, se ouve: feito está. E aqui nesta sessão, ela só fala do terror que vem sobre o ímpio. Ela já mostrou a igreja glorificada, quer dizer, distinta de tudo isso, porque juízo não vem sobre a igreja, por mais que ela passe por tribulação, nunca é juízo. Pode ser provação ou disciplina, mas nunca juízo sobre o crente fiel. Mas aqui está o cenário de terror. Relâmpagos, vozes, trovões, terremoto como nunca houve desde que o homem existe na terra. De tão grande foi este. A grande Babilônia, Babel, Babilônia, o centro do mundo ímpio, é despedaçada, dividida em 3 partes, e o mundo recebe o cálice da ira de Deus. Aquele que no capítulo 14 já tinha sido anunciado num versículo: vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, atormentado no fogo e enxofre, para sempre. E mais ainda, não só isso, a gente vê a destruição do ímpio com a saraivada de pedras que desaba dos céus.
veio dos céus o desfecho. Nós vimos na sessão anterior os inimigos de Cristo, que é Satanás e os seus agentes. A besta do mar, os governos anticristãos, a besta da terra, as religiões anticristãs, e vimos mais adiante a Babilônia, a sedução. E outro agente são aqueles que têm a marca da besta. Nesta sessão, a gente já viu o que acontece com aqueles que têm a marca da besta. Todos esses flagelos o atingem. Deus há de mostrar justiça. Já tem mostrado aqui e ali para tantos. Para uns foi o último. Foi o fim de toda a chance, porque enquanto respiramos, temos fôlego de vida e Deus ainda renovou a misericórdia mais um dia, há tempo de ouvir, de arrepender-se, de receber Cristo e de mudar de vida. Quando vem a destruição, agora aguarde o juízo, porque ao homem está reservado morrer uma vez e depois disso o juízo. Para outros que ficaram diante das calamidades que já aconteceram, da mortandade, das pragas, dos terremotos, das grandes guerras, ainda era um alerta. Volte-se para Deus. Esteja preparado. Esteja preparado. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. Quer dizer que anda na pureza, na retidão, junto a Deus. Porque a retidão não somos nós que conseguimos. É Cristo que comprou para nós com o seu sangue. E vamos orar agradecendo a Ele o seu cuidado